Se você contribui com o INSS, você precisa assistir esse vídeo. E se não contribui, também, porque às vezes está cometendo crime de sonegação previdenciária. Mas o ponto é que o Brasil já passou por diversas crises, enfrenta algumas crises atualmente, como por exemplo a parte da segurança pública, o aumento do custo de vida, apesar do índice de inflação estar comportado, as pessoas vão no mercado e já não conseguem mais comprar aquilo que compravam no começo do ano, com preços muito mais altos de itens básicos como ovo, café, entre outros. Mas nesse vídeo eu vou abordar uma crise que silenciosamente ela pode quebrar o país, uma vez que, segundo projeções, lá em 2060 nós teremos apenas 0,86 contribuinte para cada aposentado no Brasil. Ou seja, a gente vai ter um sistema onde mais gente recebe aposentadoria em comparação a quem contribui. E aí você não tem que ser um gênio da matemática para entender que nessa hora o sistema quebra. Isso não é teoria da conspiração, não é alarmismo, é simplesmente uma projeção feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pegando dados da própria Previdência. Só que o ponto é que a situação não vai azedar só lá em 2060, enquanto até então vai ficar num mar de rosas. Não, ela vai piorar gradativamente, só que de maneira muito rápida. Como exemplo, a gente pode citar o último ano, onde nós temos o dado consolidado de rombo da Previdência, que ficou em 315 bilhões de reais. Poxa, Bruno, a gente acabou de passar por uma reforma lá em 2019. Pois é, mas as reformas são quase como tentar parar uma hemorragia na sua artéria femoral com um band-aid. Elas são incapazes para corrigir o sistema. E tudo isso num país onde basicamente 95 milhões de pessoas, isso é quase metade do Brasil, depende do Estado para sobreviver. Um Estado que está cada vez mais endividado. E aí a pergunta que fica é, você vai afundar junto ou vai construir o seu bote para poder sobreviver? É disso que falaremos aqui nesse vídeo. E para que a gente possa entender a gravidade do problema e como ele vai avançar no futuro, basta que a gente olhe para o Japão. O Japão tem muitas diferenças para o Brasil, a começar que é um país rico, mas vamos olhar para o Japão porque lá já temos uma população muito envelhecida. Basicamente, a cada mais ou menos 2 anos, o Japão perde 1 milhão de habitantes no saldo líquido entre mortes e nascimentos. Isso vai onerando o país de uma forma cada vez mais pesada, uma vez que a população começa a diminuir, toda aquela infraestrutura urbana ela tem um custo de manutenção. Com mais gente, na escala esse custo fica menor por pessoa, com menos gente ele começa a ficar maior. E o Japão tem um problema que o Brasil felizmente não tem, porque elas têm uma sociedade mais homogênea, mais fechada, tanto do ponto de vista cultural como étnico, o que dificulta a imigração. E aí pegando alguns dados, veja que hoje 29,3% da população do Japão está acima dos 65 anos. Ou seja, basicamente de cada 3 japoneses, um está acima dos 65 anos. E essa abundância de população idosa acabou mudando como funciona a força de trabalho no Japão. Se a gente pega uma estatística há 20 anos e compara com o dado da OCDE de 2023, a gente vê o seguinte. Há 20 anos, homens entre 65 e 69 anos que continuavam trabalhando eram 29,8%. Em 2023, era 43,3%. Isso acontece porque o sistema previdenciário japonês, vamos lembrar que o Japão é um país mais rico do que o Brasil, ele não consegue sustentar sua população de idosos. Se a gente pega o valor médio das pensões em ienes, elas seriam de 144.982 ienes por mês, o que dá aproximadamente R$ 8.185. Só que o custo de vida no Japão para um lar com apenas uma pessoa fica na média em 276 mil ienes, o que dá mais ou menos seus R$ 10.846. Ou seja, há um gap entre o que o aposentado recebe e o que ele gasta para viver. E esse gap vai ser preenchido como? Será que o governo consegue ajudar? Lá no Japão, a dívida PIB já é gigantesca. Para cada iene gerado por um japonês em termos de riqueza, existem 2,53 ienes em termos de dívida. Porque esse é o patamar da dívida japonesa, ele é 253% do PIB do Japão. E eu tô pegando o Japão porque ele é um caso extremo, mas se você pega vários outros países como Rússia, Coreia do Sul, vários países europeus, Itália, Inglaterra, eles também estão passando por isso. Na França, há pouco tempo, estourou um protesto gigantesco porque o governo queria mexer na Previdência, e os franceses não queriam. Mas veja que até agora eu só citei aqui países ricos. E o Brasil? Bom, a gente não é rico, e pior, né? Estamos ficando velhos antes de ficar ricos. E segundo esse dado da Ambima, que eu vou colocar na tela, a população brasileira não está se preparando adequadamente para isso. Porque, no geral, apenas 19% da população já começou uma reserva pensando na aposentadoria. E 23% não começaram e nem pretendem começar uma reserva. Ou seja, esse pessoal vai contar integralmente com o INSS. Sendo que se você pega, dentro dessa pesquisa ainda, aqueles que vão usar o INSS de maneira prioritária, ou seja, vai ser a principal fonte de renda na aposentadoria, esse número chega a 50% da população
população. Só que aí que tá o problema, né? Se o sistema hoje ele já é deficitário, imagina lá na frente, lá em 2060. E para entender essa dinâmica, a gente tem que falar de demografia. Entendendo o seguinte, né? Demografia, ela simplesmente não fala o que vai acontecer no futuro com 100% de certeza, mas ela costuma ter um bom grau preditivo porque tendências demográficas são difíceis de serem alteradas. E aí, se a gente pega a pirâmide etária do Brasil lá na década de 70, veja que ela é realmente uma pirâmide, né? A base muito maior do que o topo. Tem o formato piramidal clássico. Nessa época, você pode ver que boa parte dos brasileiros tinha menos de 20 anos de idade. Então você tinha muito mais gente contribuindo para uma população aposentada que era irrisória comparada ao total da população. Se nós pegamos essa mesma pirâmide etária agora em 2022, veja que ela já não é mais uma pirâmide, parece mais uma torre. Você pode verificar que há mais brasileiros com 40 anos do que brasileiros com 4. O topo dessa, entre aspas, pirâmide, né, ainda é mais estreita em relação à base, mas com expectativa de vida cada vez maior aqui no Brasil e menos nascimento de crianças por casal, a projeção que a gente tem lá para 2060 é dessa outra torre, onde você tem mais pessoas com 70 anos do que pessoas com 4. Ô Bruno, mas não dá para mudar essa dinâmica, talvez educando a população, dando estímulos para que as pessoas tenham mais filhos? Bom, a gente entender essa dinâmica aqui é basicamente dois fatores, né? Primeiro, a longevidade, a expectativa de vida. É difícil que isso venha a mudar, a tendência é que ela continue avançando ao longo do tempo. A gente pega a expectativa de vida no Brasil hoje, ela está em torno de 76 anos e continua subindo. E com a evolução tecnológica, inteligência artificial que pode criar uma série de novos medicamentos e tratamentos para doenças, eu acho que isso aqui tende a avançar cada vez mais. Segundo dados de uma palestra a qual eu tive acesso, que aconteceu naquele festival South by Southeast, nos Estados Unidos, há pesquisadores que estimam que em 2045 o ser humano atinge o que eles chamam de velocidade de escape. O que seria isso, né? Perceba que a cada ano essa expectativa de vida hoje aumenta em, vamos colocar assim, 4 meses. Lá em 2045, a cada ano sua expectativa de vida vai aumentar em mais um ano, de modo que a gente poderia chegar àquilo que os pesquisadores chamam de amortalidade, ou seja, você não seria imortal, você pode morrer porque alguém te deu um tiro ou te atropelou, mas a questão da morte por velhice poderia ter sido superada. De modo que, para a expectativa de vida, mantido tudo mais constante no mundo, essa evolução tecnológica, eu acho que não há volta. Agora, para a questão da fecundidade, se a gente volta lá atrás, o brasileiro tinha muitos filhos. Década de 40, a taxa de fecundidade era de 6,16 filhos por casal. Hoje em dia, essa mesma taxa está em 1,57, de modo que veja que se um casal tem 1,57 filhos, ele nem consegue se repor, né? Porque o mínimo seria que um casal tenha 2 filhos. Na verdade, o pessoal coloca 2,1, porque ainda existe mortalidade. Então, abaixo desse nível, a população de um país fica abaixo da taxa de reposição. É o exemplo que eu dei do Japão, que a cada 2 anos perde mais ou menos 1 milhão de pessoas. E esse nível de 1,57 aqui no Brasil, ele é um dos mais baixos da América Latina. Ele, inclusive, fica mais baixo do que de países desenvolvidos. A França tem 1,8. E nessa batida, segundo dados do IBGE, lá em 2047 a gente vai ter mais gente morrendo do que nascendo no Brasil, ou seja, seria um ponto de inflexão. A população do Brasil começaria a diminuir. Sendo que uma das coisas que fez o Brasil crescer bastante no século XX foi o crescimento populacional. Basicamente, a gente pode entender que para um país crescer mais, ele tem que produzir mais. Isso pode acontecer de duas formas. Ou você tem mais gente produzindo, foi o que aconteceu no Brasil, ou você tem as mesmas pessoas produzindo mais. Para isso, elas podem usar a tecnologia. O homem que pesca com as mãos, ele é menos produtivo do que um que usa uma vara de pescar, que é menos produtivo do que um que usa um barco com uma rede. Então, mais tecnologia é igual a mais produção. Essa parte de ter mais gente tá para acabar aqui no Brasil. Ah, mas dá para reverter isso, não dá, Bruno? Olha, governos tentam, né? Colocam lá estímulos, falam que vai cobrar menos imposto de quem tem filho, ou vai cobrar mais de quem não tem. Mas a questão é que essas tendências demográficas são difíceis de serem mudadas porque elas estão arraigadas em aspectos sociais. Lá na década de 40, o pessoal tinha mais filhos porque casava mais cedo. Menos gente ia pra faculdade, já começava a trabalhar logo quando saía da escola. Se é que ia pra escola. Então, como as famílias tinham um começo mais precoce e com menos educação sobre essa parte contraceptiva, era natural que você tivesse mais nascimentos. Porém, hoje, quando você pega uma cidade brasileira, o que está acontecendo é que as pessoas, elas passam mais tempo estudando, demoram mais para entrar no mercado de trabalho. Quando entram, elas começam a receber, mas o preço de imóvel numa grande cidade é muito alto, então elas permanecem morando com os pais. O pessoal com 30, com 40 anos na casa dos pais ainda. E se você está com 30 anos na casa dos pais, você não vai começar a família nessa hora. Porque a tendência é que você saia da casa, comece a morar sozinho, construa sua família e depois disso tenha filhos. Isso tudo hoje
hoje é muito caro, de modo que mudar essa tendência é bem complexo. Você não encontra nem imóveis para isso. Você vai numa grande cidade, você não vê lançamentos de imóveis com 6 quartos para que você possa colocar os seus 7 filhos. Não funciona assim. Vários imóveis aqui na cidade de São Paulo são estúdios. Eu já visitei imóvel que tinha 14 metros quadrados. Depois eu vi que teve um lançamento, esse eu não cheguei a ver, mas de imóveis com 10 metros quadrados. Tudo bem que esse é um extremo, é muito pequeno, mas o normal é que o cara mora num estúdio com 40 metros, 50 metros, um quarto ou 2 quartos, um para ser mais um escritório. Tem prédio que já não tem mais play para criança. Eu já fui em prédios, isso com a minha irmã que trabalha com leilão de imóveis, onde você não tinha espaço para criança, mas tinha um play para pets. E o prédio tinha essa área não porque alguém que construiu gosta muito de pet, foi simplesmente para pegar uma tendência de mercado, que é o fato de que as pessoas têm menos filhos e agora tem mais animais de estimação. De modo que, como eu disse anteriormente, demografia não prevê o futuro, mas dá um razoável senso de qual será o destino, porque é muito difícil de ser alterada. Portanto, veja que se, por um lado, a gente vai continuar vivendo cada vez mais, por outro, vai ter menos gente entrando no sistema, como que fica a nossa previdência social? Ela se torna insustentável, uma vez que a nossa previdência ela é basicamente um esquema de pirâmide, só que legalizado e de curso forçado. Se você trabalha, você é obrigado a contribuir. E aí, comparando com o passado, lá em 1945, na época que as pessoas tinham 6 filhos por casal, nós tínhamos basicamente 200 mil aposentados. Hoje, nós temos mais de 40 milhões de benefícios sendo pagos pelo INSS. Sendo que hoje a gente basicamente tem, segundo dados do IPEA, 1,97 contribuinte para cada beneficiário. E lá em 2060, a gente terá 0,86 contribuinte para cada beneficiário. A única maneira desse sistema continuar funcionando seria se ele tivesse algum tipo de superávit hoje para que esse dinheiro pudesse ser investido para pagar as contribuições no futuro desses beneficiários que serão maiores do que os contribuintes. Porém, nisso que acontece, o sistema é deficitário e já há muito tempo. Colocando aqui na tela, veja que a cada ano o déficit do INSS ele foi aumentando. De 2016 para 2023, ele mais do que dobrou em um espaço de apenas 7 anos. Continuando com essa projeção até 2100, ou seja, daqui a muito tempo, mas o rombo acumulado seria de 25 trilhões de reais. O que fica um valor descomunal, até porque vai ter muito tempo na frente, mas comparando com cifras de hoje, seria mais do que 3 vezes o nosso PIB atual. E é justamente por conta dessa dinâmica que é previsível que nós teremos mais reformas da Previdência no futuro. Até agora, desde a Constituição de 88, nós já tivemos 7 reformas. E olhando o passado, a gente tem a ideia do que vai acontecer no futuro, uma vez que eu não acredito que o sistema ele vai ser extinguido. Nenhum político vai querer o custo de ficar conhecido como o homem que matou a Previdência Social no Brasil. Isso não vai acontecer. Então o que a gente deve ver é a extensão do que foi feito no passado. Idade mínima cada vez maior, pessoas contribuindo por cada vez mais tempo e benefícios menores, ainda que nominalmente maiores, em termos reais, por conta da inflação, menores. Olhando a última reforma da Previdência feita aqui no Brasil, em 2019, cuja expectativa, vale lembrar, era de economizar 1 trilhão pelos próximos 10 anos, lembrando que a gente gastou 1 trilhão já no primeiro ano de pandemia, 1 trilhão a mais do que o arrecadado, e repetimos a dose no ano passado. Era para economizar 1 trilhão em 10 anos, já foram 2 trilhões de gasto a mais antes desse prazo previsto. E nessa reforma a gente viu um aumento da idade mínima. Ela foi para 65 anos para homens e 62 para mulheres. E aí o Banco Mundial fez uma projeção de que, para que o nosso sistema ele continue minimamente viável, a idade mínima teria que subir para 78 anos. O único porém aqui no Brasil é que a expectativa de vida está na casa dos 76. Então, na média, as pessoas iriam morrer para depois se aposentar. Isso, logicamente, torna o sistema viável, até a hora que a expectativa de vida volte a aumentar. Então, veja que, de toda forma, o prognóstico não é bom. Mas como desgraça pouca é bobagem, não basta o sistema ele ser falido, a gente ainda tem desvios feitos lá dentro. Como esse último, em que a Polícia Federal e a CGU identificaram um desvio de 6,3 bilhões de reais da Previdência através de descontos indevidos no pagamento dos aposentados. Descontos que deveriam ser autorizados para sindicatos e não foram. Perceba nesse gráfico que eu coloquei aqui na tela que em apenas 2 anos os valores que eram descontados dos aposentados eles saltaram de 706 milhões para 2,8 bilhões, um aumento de 300%. Sendo que isso já tinha sido identificado pelo Tribunal de Contas da União. Eles fizeram um alerta sobre essa fraude lá em 2023. Só que nada foi feito. E aí, diante de todo esse cenário que eu expliquei aqui no vídeo, você tem basicamente 2 escolhas. Ou você vai contar com o sistema e vai ficar na mão, como já acontece hoje e deve piorar com o passar do tempo, ou você pode construir essa própria aposentadoria através da criação do seu patrimônio para não depender do INSS. Se você ganhar alguma coisa, vai saber como é que vai estar o sistema no futuro, aquilo vai ser somente um complemento, um bônus a mais, uma vez que você construiu o patrimônio para não depender do governo. E você pode fazer isso investindo. Fazendo uma conta básica aqui, se você aplicasse R$500 por mês durante um período de 35 anos,
anos. Se você tem 20 anos, perceba que isso é bem menos do que a idade mínima de aposentadoria hoje, tanto para homens quanto para mulheres. Você chegaria no final com uma rentabilidade real de 6%, ou seja, eu estou trazendo a rentabilidade para baixo para não ter que botar a inflação na conta e os valores ficarem muito distantes daqueles que nós praticamos hoje. Você teria acumulado um total de R$1.000 em valores de hoje. Perceba que esse não é o sonho de 1 milhão, não em valores de hoje. Atualizados pela inflação você teria bem mais de 1 milhão, mas isso te daria muita segurança financeira. Se a gente pega os pagamentos que vão para aposentados hoje, feitos pelo INSS, 70% são de um salário mínimo, sendo que esse valor que eu citei aqui, quando você pega esse 6% de rendimento real e divide o resultado do rendimento no ano por 12, isso pegando apenas os rendimentos, sendo que você pode começar a consumir o principal, caso seu plano seja simplesmente morrer sem nada, gastar tudo em vida. Ou você pode deixar uma parte para passar de herança. E esse é um ponto, né? Esse dinheiro é seu. INSS você contribui, vai começar a receber, aí você morre depois de um ano, sua contribuição não valeu de nada para sua família, porque aquele dinheiro agora já tá lá com o governo e a sua pensão simplesmente acaba quando morre. E para quem quiser aprender mais sobre isso, para poder investir, montar sua carteira diversificada, não investindo apenas aqui no Brasil, mas também no exterior, em países que vão enfrentar essa dinâmica de maneira menor do que a nossa, fica o convite para fazer parte da próxima turma do Viver de Renda. A gente vai abrir a turma 31 em junho, mas você já pode entrar na lista de pré-matrícula desde agora. É isso, pessoal. Agradeço, grande abraço e até a próxima.